Meus queridos, eu quero saudar a todos em nome do nosso Senhor Jesus, também abraçar você que está acompanhando essa transmissão ou quem sabe assistirá ao vídeo noutra ocasião. Deus abençoe você. Uma palavra para aqueles que viajaram e estão acompanhando. Uma vez Charles Spurgeon falou aos irmãos que estavam em período de férias, ele disse assim: não dê férias à santidade, porque quase que estamos num período de férias, né? Porque todo mundo volta depois desse período de carnaval e aí na quinta-feira ainda é um feriado, né? Então é um período de férias. Não dê férias à santidade, é uma palavra para nós também aqui. Prosseguindo, queridos, a exposição do Evangelho de Marcos, nós vamos ler nesta manhã no capítulo 7, a partir do versículo 14. Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo 14. Assim diz a santa palavra de Deus. Lembrando aqui o contexto, Jesus estava ali na Galileia, estava falando a uma grande multidão, quando se aproximaram dele escribas e fariseus, levantando um questionamento sobre algumas cerimônias de purificação. Jesus então traz o seu ensino e agora ele se dirige novamente à multidão. A ideia que o texto nos dá é que os escribas e fariseus se afastaram, não gostaram da palavra do Senhor Jesus. Então ele agora volta a falar às multidões, e vocês vão ver na sequência do texto que depois, quando ele está em casa, possivelmente lá em Cafarnaum, na casa de Pedro e André, ele tem uma palavra direta aos mais próximos. Assim diz a palavra de Deus. E convocando outra vez a multidão, Jesus disse: escutem todos e entendam. Não existe nada fora da pessoa que, entrando nela, possa contaminá-la. Mas o que sai da pessoa é o que a contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram a respeito da parábola. Jesus lhes disse: então vocês também não entendem? Não compreendem que tudo que está fora da pessoa, entrando nela, não a pode contaminar, porque não entra no coração dela, mas no estômago e depois é eliminado? E assim, Jesus considerou puros todos os alimentos e dizia: o que sai da pessoa, isso sim é o que a contamina, porque de dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos, os maus desígnios, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho e a falta de juízo. Todos esses males vêm de dentro e contaminam a pessoa. Até o verso de número 23, sempre na dependência do Espírito Santo que inspirou Marcos, e é aquele que nos ilumina, aquele que traz luz ao nosso entendimento. E a nossa oração é: desvenda os nossos olhos para que contemplemos as maravilhas da Tua lei. Queridos, o tema da mensagem dessa manhã eu tomei emprestado de A.W. Pink, um texto extraordinário que ele escreveu a respeito da queda. Ele fala da perspectiva do homem, do pecado, na visão de Deus, o significado da queda. E nesse texto precioso, ele faz essa afirmação a respeito da condição arruinada do ser humano.
E é sobre isso que quero falar, com base no texto lido, a condição arruinada do ser humano. E antes de entrar no texto, eu queria fazer algumas afirmações à luz das Escrituras Sagradas. O ser humano é uma criatura caída e de coração desesperadamente pecaminoso, corrupto, desde a queda, conforme o registro de Gênesis capítulo 3. Então guarde isso, o ser humano, ele é uma criatura caída. Outra coisa, o problema do ser humano não está no exterior, e sim no interior. Por isso, não basta apenas ter religião, frequentar um culto, fazer parte de uma comunidade cristã, não basta apenas alguns ritos. O problema do ser humano é interior e não exterior. De que o homem precisa não é de um novo lugar, mas ele precisa de um novo coração. É isso que o Evangelho nos diz, um novo coração. Outra coisa, nós podemos dizer à luz da Bíblia, o ser humano não é produto do meio. É claro, queridos, que nós aspiramos por uma sociedade mais justa. Se nós tivéssemos para as pessoas moradia decente, se tivéssemos saúde decente, se tivéssemos educação decente, se tivéssemos menos violência ou ausência da violência, tudo isso é razoável, tudo isso é maravilhoso. Mas nenhuma dessas coisas resolve o problema essencial do ser humano. Porque nós temos na sociedade pessoas muito bem formadas, pessoas muito bem, que moram muito bem, que comem do bom e do melhor, que têm muitos recursos, mas que têm um coração não regenerado. Por isso, só para dar um exemplo, que existe corrupção entre os magistrados, por exemplo. Para se tornar um magistrado, há um caminho longo e penoso a ser percorrido, de horas e horas de estudo, de aperfeiçoamentos, não é? Mas um magistrado que não nasceu de novo, ele está susceptível, né, ao engano, ao pecado e à corrupção. Agora, com tudo isso que eu afirmei, surge uma pergunta: por que é que a gente consegue perceber atos bondosos e justos e íntegros em vidas que não foram regeneradas ainda? E aí os teólogos chamam a isso de a graça comum de Deus, porque senão a vida já teria sido insustentável há muito tempo na terra. Então, quando a gente percebe, mesmo da parte de um ímpio, atos de justiça, de bondade, de integridade, é a graça comum de Deus que está agindo. Porque a Bíblia diz, Romanos capítulo 2, que a lei de Deus foi gravada no coração do ser humano, mesmo no coração do ímpio. Porque todo ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Com a queda, essa imagem ficou deformada, mas todo ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, fechando essa parte introdutória, o homem, o ser humano, não é bom por natureza. A gente ouve isso da parte dos evolucionistas e a gente ouve isso da parte de teólogos liberais ou de líderes e mestres humanistas, né? Mas o homem não é bom por natureza. E, consequentemente, já entrando no ensino do Senhor Jesus, o ritualismo externo não pode nos tornar agradáveis diante de Deus. Nós citamos na mensagem anterior a palavra do profeta Isaías: esse povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim.
Essa é a questão. Deus está olhando para o coração. Por exemplo, tem um capítulo maravilhoso escrito por Isaías, capítulo 58, que ele fala a respeito do jejum que agrada a Deus. Qual é o jejum que agrada a Deus? De alguém que aflige o seu corpo, que se abstém do alimento. É esse o jejum que agrada a Deus? E o Senhor responde: não, o jejum que agrada a Deus é que você trate as pessoas com justiça, que você pague o salário do trabalhador, é que você não profane o santo dia do Senhor. Esse é o jejum que agrada a Deus. Miqueias, capítulo 6, de 6 a 8, o que é agradável a Deus? Milhares de sacrifícios, e o profeta chega a dizer algo absurdo: ou oferecer o meu primogênito em sacrifício, o que é que agrada a Deus? E ele responde com as palavras do Senhor: que ames a misericórdia, que pratiques a justiça e que andes humildemente com teu Deus. Culto sem vida é uma ofensa ao Deus Santo. Ter as palavras certas nos lábios, mas o coração longe de Deus, é uma ofensa ao Deus Santo. Palavras do profeta Isaías, palavras de Deus, registradas por Isaías, capítulo 1. Eu não posso suportar iniquidade associada a ajuntamento solene. E capítulo 5 e 6 de Oséias, algumas pessoas citam Oséias 6,3 fora de contexto. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa. A gente precisa ler todo o texto da Bíblia à luz do contexto, inclusive este, que algumas pessoas leem esse texto e dizem como eles estavam falando palavras espirituais. Sim, eram palavras bonitas espirituais, mas o coração distante de Deus. O povo naquele tempo também entendia que os rituais seriam suficientes. Não, Deus é bondoso, Deus é misericordioso. Com 2, 3 dias de oração, Ele virá ao nosso encontro. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E o Senhor disse: que te farei, ó Israel, que te farei, ó Efraim. O teu amor é como o orvalho que logo passa. Era algo superficial, não era algo do coração. Então, desde há muito, pessoas entendem que o ritualismo externo pode tornar alguém agradável diante de Deus. O mundo está dizendo isso, e parte da cristandade diz isso. Você pode fazer o que quiser no carnaval, está tudo liberado, mas na quarta-feira você recebe uma marca de cruz, de cinza na sua testa, está tudo resolvido. Queridos, não há nenhuma fundamentação bíblica para isso. O que nos purifica é o sangue do Senhor Jesus. O que é agradável a Deus é um coração quebrantado, é um coração compungido. Mas as pessoas continuam sendo enganadas, iludidas, que basta um mero ritual para purificar o coração, para mudar a vida. Não, em nome de Jesus, não. E essas outras igrejas que vivem explorando as pessoas, procurando tirar delas recursos, como se a bênção de Deus fosse vendida, eles enganam as pessoas, iludem as pessoas, como se elas fizessem um sacrifício e dessem, às vezes, mais do que é possível, elas receberão o dobro, o triplo. Essas pessoas estão sendo enganadas e iludidas. Deus não precisa dos recursos de ninguém, Ele é o dono da prata e do ouro, Ele é o dono de todas as coisas. O que Ele quer mesmo é um coração compungido. Quando alguém verdadeiramente dizima a Deus e diz, como a canção que cantamos, baseada em 1 de Crônicas 29, tudo vem das tuas mãos, e das tuas mãos tu damos. Quando uma oferta é uma expressão de gratidão, quando alguém reconhece, tudo é de Deus, eu sou apenas um mordomo, e aqui está essa oferta também que simboliza a consagração da minha própria vida. Isso faz uma diferença muito grande.
Ó, queridos irmãos, que Deus nos dê o entendimento da sua palavra, que Ele ilumine os olhos do nosso coração. E eu queria agora fundamentar tudo o que eu disse há pouco sobre a realidade do ser humano. Por exemplo, Gênesis capítulo 6. A queda está registrada no capítulo 3 de Gênesis, mas olhe capítulo 6, logo no início, verso 5. Nos dias de Noé, o Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado e que todo o desígnio do coração delas, das pessoas, era continuamente mau. Eclesiastes capítulo 7, versos 20 e 29. Não há nenhum justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Não há um só justo em toda a terra que faça o bem e que não peque. E o verso 29, o que descobri é tão somente isto: que Deus fez o ser humano reto, mas ele se meteu em muitos problemas. Quando a gente lê cuidadosamente Romanos capítulo 1, a partir do verso 18 até o verso 32, nós percebemos como Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu a respeito da injustiça e da impureza dos seres humanos. A ira de Deus se manifesta contra toda impiedade. Romanos 5,12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, pois todos pecaram. Romanos 3 diz: não há um justo, não há um sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e almas se fizeram inúteis. Essa é a realidade desse mundo caído. 2 Timóteo 3, versos de 1 a 5, Paulo escrevendo a respeito dos males e as corrupções dos últimos dias, e ele disse ao jovem pastor Timóteo: mas você precisa saber disto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Queridos, quando lemos os evangelhos, nós percebemos, Jesus não tinha ilusões sobre a natureza humana, como alguns teólogos liberais afirmam, ou mestres humanistas, como eu disse há pouco. Olhando aqui para o nosso texto, na mensagem anterior, Jesus foi abordado por um grupo de escribas e fariseus que se aproximaram do Senhor Jesus, reuniram-se em volta dele e fizeram um questionamento: por que os teus discípulos não observam a tradição dos anciãos? Porque eles comem sem purificar as mãos. E na ocasião que eu preguei, as crianças já tinham se retirado, algumas crianças aqui. Eu vou dizer agora como um pastor amigo: crianças, prestem atenção. Jesus era absolutamente cuidadoso com a higienização das mãos. O que os discípulos estavam fazendo não é que eles estavam deixando de lavar as mãos. Eles lavavam as mãos antes das refeições, mas eles não participavam da tradição dos escribas e fariseus, que tinham estabelecido uma série de regras, uma verdadeira cerimônia de purificação. Inclusive, não falei na vez passada, mas eles criam
que alguns demônios se alojavam nas mãos das pessoas. Então, se as pessoas tomassem o alimento sem a cerimônia da purificação, esses demônios podiam entrar na pessoa. Então, é nesse contexto que Jesus diz, não é o que entra que contamina, mas é aquilo que sai. Então, Jesus estava confrontando os escribas e fariseus que questionaram Jesus, por que os teus discípulos não observam a tradição dos anciãos? E Jesus os repreendeu dizendo, por que vocês não ouvem a palavra de Deus? E ele cita um exemplo prático. Quando o pai ou a mãe de vocês se aproxima para pedir um auxílio, um socorro, uma ajuda, o que é que vocês têm dito? Oh, meu pai e minha mãe, aquilo que eu poderia dar a vocês é corbã. Já foi oferecido ao Senhor, já foi consagrado ao Senhor. E aí Jesus disse, por causa da tradição dos anciãos, vocês quebram o mandamento de Deus, porque o mandamento de Deus diz, honra a teu pai e a tua mãe. Mas eles davam uma desculpa com base na sua tradição humana. E é por isso que é sempre oportuno e é relevante a igreja lembrar-se constantemente da centralidade das Escrituras Sagradas. Para nós, a palavra final é a palavra de Deus. Para nós, de Gênesis ao Apocalipse, nós temos aqui a palavra de Deus, a palavra viva e eficaz. Por isso que a igreja tem sido chamada a pregar a palavra de Deus, não sua própria palavra, não suas próprias ideias, não seus próprios pensamentos, mas a palavra de Deus, a exposição bíblica, para dizer, assim diz o Senhor. E ela é regra infalível de fé e de prática. Ela ensina tudo o que devemos crer para conhecer a Deus e de como devemos viver para o agrado de Deus. Nós precisamos ficar firmados nas Escrituras Sagradas. Então, o Senhor Jesus, naquele diálogo com os escribas e fariseus, falando à multidão, ele desfez essa noção de que a corrupção moral se origina fora de uma pessoa. Mas ele falou que o problema do ser humano está no seu coração, é um problema interno. Então vamos, em 2 pontos, estudar esse tema, a condição arruinada do ser humano. Em primeiro lugar, queria chamar a atenção, e esse é o primeiro ponto, a importância eterna das palavras de Jesus. Guarde isso, quem estiver anotando aí. A importância eterna das palavras de Jesus. E eu lerei versos 14 a 16. E convocando outra vez a multidão, Jesus disse, escutem todos e entendam. Não existe nada fora da pessoa que, entrando nela, possa contaminá-la. Mas o que sai da pessoa é o que a contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Você observa aí na sua Bíblia que esse versículo 16 está entre colchetes, né? Isso significa dizer uma observação do editor de que esse texto aparece apenas nos manuscritos mais recentes, né? Mas a ideia aqui está clara. Jesus está dizendo, escutem todos e entendam. E aqui no verso 16, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Observem, olhando o texto, queridos, que Jesus chamou as pessoas para perto. E então disse aquelas pessoas como que, olhos nos olhos, ouçam todos vocês, ouçam, e procurem entender, ouçam a palavra do Senhor Jesus. A ideia aqui é, ouçam com atenção. E aqui Jesus nos ensina algo também, sempre que a palavra de Deus estiver sendo pregada, ouçam com atenção, porque a pregação da palavra de Deus é palavra de Deus. Por isso nós precisamos ouvir com atenção. Percebam, queridos, que desde o início dessa mensagem, o Senhor Jesus enfatiza o fato de que está para dizer algo muito importante, algo relevante. E aqui eu quero elencar o que Jesus está ensinando aqui. Primeiro,
Não é o que entra no corpo que contamina as pessoas. Elas são contaminadas com o que sai do coração. Volto a dizer, crianças, é importante lavar as mãos, e adultos também. Lavar as mãos, higienizar as mãos, lavar o corpo, tomar banho, né? Vestir a roupa limpa, tudo isso é importante. Lavar a roupa, limpar a casa, né? Uma palavra aqui para os homens: lavar bem pratos e panelas, viu, homens? Né? Ajude a sua esposa, lave mesmo, né? Coisa dura é lavar panela com gordura, né, Raul? Para mim, em particular, panela com gordura devia ser descartável, não é? É muito ruim de lavar, né? Eu tenho uma agonia, não é? Então, o que Jesus está dizendo não é a questão sanitária. O que ele está falando são tradições, cerimônias, todo o ritual, né? Lembram-se, os que estiveram aqui na última pregação, quando esses escribas e fariseus, eles ensinavam essas tradições, né? Havia todo um ritual para lavar as mãos. Primeiro, a água era derramada sobre as mãos com os dedos para cima, depois com os dedos para baixo, e depois lavar os punhos, né? A mão direita, o punho esquerdo, a mão esquerda, o punho direito. Imagine, não é? Todo esse ritual. Eles entendiam que era preciso passar por todo esse cerimonialismo, né? E Jesus estava apontando para o coração do ser humano. O problema está aqui, o problema é interno. Jesus afirmou que tomar as refeições com as mãos não lavadas, escutem bem, cerimonialmente, como ensinavam os escribas e fariseus, não representava uma impureza espiritual. O que Jesus está dizendo aqui é isto: a corrupção que ofende a Deus é a realidade interna, a realidade espiritual, cuja fonte é interna, está no coração. O texto paralelo de Mateus 15, versos 10 e 11 diz: e convocando a multidão, Jesus disse: escutem e entendam, o que contamina a pessoa não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca, isto sim contamina uma pessoa. Eclesiastes 3 fala muito bem sobre isso, né? A língua, bichinha perigosa e venenosa, né? E ele faz algumas analogias, né? Um navio tão grande, mas ele é levado de um lado para o outro por um pequeno leme, né? Uma fagulha provoca grandes incêndios, né? A língua é veneno mortal. É sobre isso que Jesus está falando. O ser humano precisa de uma purificação interna, precisa de um novo nascimento. Quando Nicodemos foi ao encontro de Jesus, sem dúvida, tu és vindo de Deus, ninguém pode fazer as coisas que fazes, dizer as coisas que dizes, se Deus não for com ele. Mas Jesus está ali ouvindo Nicodemos, mas está olhando para o coração dele. Lemos lá João 3, 5 e 6, resposta de Jesus: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido de carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, queridos, que Jesus está dizendo, o ser humano precisa de limpeza espiritual, precisa de purificação espiritual. E o profeta Ezequiel falou muito bem sobre isso. O povo de Israel foi para o cativeiro, fruto da desobediência, da idolatria, da rebelião, o fato de ter deixado de lado a palavra de Deus, não ter dado ouvidos aos profetas de Deus, a palavra do Senhor. Mas o Senhor é um Deus de misericórdia, Deus restaurador, e Deus disse por boca do profeta Ezequiel, capítulo 36, a partir do verso 21, mas eu tratei de proteger o meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Portanto, diga à casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, não é por causa de vocês que eu faço isso, a casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que vocês profanaram entre as nações para onde foram. Revelarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual vocês profanaram no meio delas.
As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu manifestar a minha santidade diante delas por meio de vocês. E a promessa graciosa de Deus: eu os tirarei do meio das nações, eu os congregarei de todos os países e os trarei de volta para a sua própria terra. Então aspergirei água pura sobre vocês e vocês ficarão purificados. Eu os purificarei de todas as suas impurezas, de todos os seus ídolos. Eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu Espírito, o Espírito Santo, e farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. Queridos, escutem o ensinamento de Jesus. Os escribas e fariseus estavam tentando remover a corrupção espiritual através de meios físicos, externos, cerimoniais. E eu lhes digo, à luz da palavra de Jesus, isto é impossível. Atos externos, rituais externos não purificam o coração. O ser humano precisa de um novo coração, de uma nova natureza. O ser humano precisa ser lavado no sangue de Jesus. Então Jesus mostra claramente, dizendo: vocês estão preocupados com a tradição dos anciãos, mas vocês rejeitam a palavra de Deus. Oh, queridos, não é sem razão que Jesus termina o Sermão do Monte falando sobre aquele dia, e diz: naquele dia muitos dirão: mas Senhor, Senhor, em teu nome realizamos sinais, realizamos milagres. Senhor, em teu nome. E muitos ouvirão naquele dia: não vos conheço. Apartai-vos de mim, vós, os que praticais a iniquidade. Vejam, havia atos externos, sinais inclusive, mas não havia nova vida. Havia religiosidade, mas não conversão. Ritos, mas não culto. Ritualismo, mas não adoração verdadeira. O Pai procura para seus adoradores aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Segundo lugar, primeiro chamando a atenção para as implicações eternas das palavras de Jesus, mas em segundo lugar, a explicação das palavras de Jesus. Olhem comigo, a partir do verso 17. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram a respeito da parábola. Jesus lhes disse: então vocês também não entendem? Não compreendem que tudo que está fora da pessoa, entrando nela, não a pode contaminar, porque não entra no coração dela, mas no estômago e depois é eliminado. E assim Jesus considerou puros todos os alimentos e dizia: o que sai da pessoa, isso é o que a contamina. Guarde isso. O que sai da pessoa, isso é o que a contamina. Não é sem razão que o salmista orou: coloca guardas à porta dos meus lábios. Porque o que sai da pessoa, não só o que ela diz, mas o que ela pensa, as intenções. Deus conhece tudo, queridos. É possível ocupar um púlpito, pregar a verdade, falar a verdade à luz da palavra de Deus e ao mesmo tempo ser um grande hipócrita. Deus conhece o coração, Deus sabe da intenção. É possível trabalhar na igreja, vários ministérios, ser ativo, inclusive fazer as coisas com qualidade, com excelência, agradar as pessoas. É possível fazer um relatório muito bonito, impressionar as pessoas, e tudo isso representar uma grande ofensa diante do Deus Santo. Porque Deus olha para a intenção.
Qual é a intenção? É a glória de Deus? É agradar a Deus? Ou a intenção é o aplauso das pessoas, o reconhecimento das pessoas? Eu quero que as pessoas falem bem do que eu fiz. Se essa é a intenção, já alcançou os elogios, você já alcançou isso. Mas a intenção é agradar àquele que sonda a mente e o coração, aquele que sabe quais são as intenções. Como eu disse na hora da leitura, possivelmente Jesus estava agora em Cafarnaum, que era aquela cidade sede do seu ministério na Galileia, possivelmente lá na casa de André. A gente vê isso, e de Pedro, lá Marcos 1, 29, capítulo 3 também. O texto paralelo está em Mateus 15, de 12 a 14. Voltando aos escribas e fariseus, eles eram falsos pastores. E aqueles que não se arrependeram, eles prestarão contas a Deus. E aqui o Senhor está falando sobre a corrupção. E ele fala aqui do coração. Coração, vocês sabem bem, não é o órgão, esse músculo que pulsa. Coração aqui é o interior de uma pessoa, a sede da mente, das emoções, da vontade. O coração abrange as atitudes, os afetos, as prioridades, as ambições, os desejos. O coração, na verdade, é aquilo que a pessoa é mesmo. É o que ela é na sua essência. E aqui só uma observação breve, que Jesus declarou puros todos os alimentos. E então o princípio dele é este: o que sai do homem é o que o contamina. A contaminação espiritual reside em cada ser humano, a fonte está em cada ser humano. E é do coração que procedem os maus desígnios. A palavra grega aqui é significado de maus pensamentos. Essa é a ideia do que Jesus está falando aqui. Maus pensamentos, ou seja, todo ato pecaminoso externo é precedido por um ato interno de decisão. Rapidamente aqui, tem um texto que a referência é fácil de guardar, Romanos 7, 7. A lei e o pecado, Paulo escreveu assim: que diremos então? Que a lei é pecado? E ele diz: de modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, a não ser por meio da lei, porque eu não teria conhecido a cobiça, se a lei não tivesse dito, não cobiçarás. Alguém disse que sempre que nós pecamos, nós quebramos no mínimo 2 mandamentos. Jesus disse que quando quebramos um, quebramos todos, Mas o primeiro pecado, o primeiro mandamento que é quebrado é esse: não cobiçarás. Esse é o primeiro, porque ele brota do coração. Então, o coração do ser humano é mau. Diz respeito às intenções, aos projetos, às ideias, às motivações, às reflexões depravadas. Essa é a natureza humana caída, queridos irmãos. Desde a queda, a partir daí, volto lá a Gênesis 6, 5. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra, e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mau. E se você olhar para o texto aqui, Jesus apresenta uma lista de 12 pecados que brotam no coração do ser humano. A lista de Jesus define a verdadeira natureza da contaminação espiritual. Eu não vou me aprofundar aqui em cada um deles, porque seria muito cansativo, mas eu queria só fazer 2 observações. Primeiro, que os 6 primeiros pecados estão no plural, olha aí na sua Bíblia, e representam ações malignas, pecaminosas. E os 6 restantes representam palavras e desejos malignos. Então vamos na primeira lista, rapidamente, objetivamente, as ações malignas.
Jesus começa aqui com prostituição. A palavra que aparece aqui é a mesma palavra no nosso vocabulário para pornografia, né? Nós temos aqui uma referência geral a todos os pecados de ordem sexual, ou seja, todos os vícios na área sexual. O comentarista William Hendricks, ele diz assim: precisamos também mencionar coisas como estupro, literatura pornográfica, relações sexuais antes do casamento, também contar e ouvir piadas sujas, né? A gente tem que ser muito vigilante com essas mensagens que recebe de WhatsApp, né? Isso é muito comum tambem, jovens, adolescentes aqui, estudantes, na escola, universidade também, aquela rodinha, não é? A roda dos escarnecedores, não é? Então, todas essas coisas representam essa palavra prostituição, pornografia. Depois ele continua, furtos. A palavra grega aqui, a palavra kleptos, de onde vem a nossa palavra para cleptomania. Vocês sabem bem, um cleptomaníaco, ele subtrai coisas das pessoas, ele nem precisa daquilo, mas ele sente um certo prazer em fazer aquilo, tirar as coisas das pessoas, né? E aí eu recorro a Hendricks novamente, ele diz uma coisa muito interessante, prática. Diz assim: hoje não deveríamos advertir contra furto nas lojas, né? Você está fazendo supermercado, de vez em quando vê uma embalagem lá que foi aberta, alguém abriu, né? E está furtando, né? E diz mais, e o que dizer da vadiagem no trabalho, né? O chefe não está aqui, né? Então, vadiagem no trabalho, está lá, bate o ponto, mas não trabalha, engana. Isso é furto. O que dizer da cola nas provas, né? Ou pesca ou cola, dependendo de onde você é, né? Alguém estudou, alguém se esforçou, alguém batalhou, alguém passou horas estudando para fazer a prova, aí vem um espertinho lá e tenta surrupiar o conhecimento do outro, né? De vez em quando, em época de concurso, de Enem, de vestibular antigamente, não é? De Enem, de concurso público, alguém foi preso, porque estava fazendo a prova em lugar de outra pessoa, né? Comprar diploma, né? Tudo isso é furto. E o que dizer, diz Hendricks, sobre desperdiçar tudo aquilo que Deus nos deu, e sobre intencionalmente não dar a César o que é de César. O governo é corrupto, o governo gasta muito mal, o Estado é perdulário, né? Querido, Jesus disse: dá a César o que é de César. Os governantes prestarão conta diante de Deus. Então, maquiar a declaração de imposto de renda é furtar também. E quando o governo ou uma de suas agências desperdiça o dinheiro dos contribuintes, isso também é uma forma de furto. A má utilização das verbas públicas, o desvio do dinheiro público, o enriquecimento ilícito de governantes, de políticos, né? E Hendricks termina dizendo: e o que dizer de não dar a Deus o que é de Deus? Assassinatos, né? É prático. O pastor Leonardo está pregando no Sermão do Monte, mostrando o ensino de Jesus, a verdadeira interpretação, e nós temos aprendido com a palavra de Jesus que assassinar aos olhos de Deus não é apenas tirar a vida, derramar o sangue, mas odiar. Aos olhos de Deus isso é um assassinato. E o comentarista diz: ficamos escandalizados com o assassinato de criancinhas em Belém. As pessoas até dizem: Deus é bom, porque permitiu que Herodes matasse aquelas criancinhas lá em Belém. Mas nos dias de hoje, nós assistimos aí o assassinato de crianças por meio do aborto,
Quantas crianças que são assassinadas diariamente, não é? E os céus estão clamando por vingança também. O adultério, a ideia aqui é pecado sexual que viola a aliança do casamento. Todo pecado que viola a aliança do casamento, isso é adultério. E Jesus também disse que o olhar concupiscente para uma mulher ou para um homem, isso também é, aos olhos do Senhor, o adultério. A cobiça é uma referência aos desejos, aos comportamentos que são governados ou motivados pela ganância, pela avareza. Alguém disse, o cobiçoso é aquele que vê a felicidade nas coisas, mas não em Deus. Nunca está satisfeito com Deus. Como Paulo aprendeu a ser diferente pela graça de Deus, ele disse, tendo o que comer e com que nos vestir, estejamos contentes. Como Jó estava aprendendo, um homem rico, o mais rico do Oriente, quando perdeu tudo e perdeu os seus entes queridos, ele adorou dizendo, nu saí do ventre de minha mãe, nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Aos filipenses, agradecendo pelos donativos, Paulo disse, não estou dizendo isso por causa dos donativos, porque o que importa para mim é que aumente o fruto do vosso crédito, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sei ser honrado como humilhado, tenho experiência de fartura e de escassez, tudo posso naquele que me fortalece. E é o pastor John Piper que ensina isso com muita propriedade, o nosso contentamento deve estar no Senhor. Gratidão, queridos, gratidão sem murmuração. E maldades aqui, essa palavra resume, é uma referência geral às iniquidades, tudo que a lei de Deus proíbe, toda violação da lei de Deus, toda desobediência à vontade santa de Deus. Mas, na verdade, o que significa isso é ter no coração a disposição para praticar o mal. É aquele que no seu leito está maquinando o mal. Isso é maldade, não é? Esse vício que está no coração. Então, fica bem claro, o ser humano precisa de um novo nascimento, de uma regeneração, de uma nova mente, de novos valores. Seu coração precisa ser mudado, precisa ser transformado em uma nova criatura. Mas a segunda parte da lista, a gente podia resumir assim como palavras e desejos malignos. Essa segunda parte tem mais a ver com as motivações. E ele começa com engano. É a nossa palavra aqui para dolo, que é astúcia, que é mentira, que é engano, que é fraude. Engano é aproximar-se de Jesus, como fez Judas, e dar um beijo no seu rosto. Isso é dolo, isso é engano. Seu coração está cheio de ódio contra Jesus, mas ele dá um beijo. Isso é engano. Creio que o que Pedro escreveu, inspirado pelo Espírito de Deus, primeira carta, capítulo 3, a partir do verso 8, sintetiza muito bem o que é engano, o que é dolo. Finalmente, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não paguem mal com mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, respondam com palavras de bênção, pois para isso mesmo vocês foram chamados a fim de receberem a bênção por herança. Pois aquele que quer amar a vida e ter dias felizes, refreie a sua língua do mal e evite que os seus lábios falem palavras enganosas. Afaste-se do mal, pratique o bem, busque a paz, empenhe-se por alcançá-la, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor estão contra os que praticam o mal. Pode ser membro de igreja, mas o rosto do Senhor se levanta contra aqueles que praticam o mal. A lista continua: sensualidade. Isso aqui diz respeito
ao vale tudo, uma mente suja, está tudo liberado, a sensualidade não conhece restrições, literalmente as pessoas perdem a decência, ou ainda mais diretamente, perdem a vergonha. Isso é o que significa ser sem vergonha. Então é alguém que perdeu a decência. Não há mais restrições, não há mais limites, né? E o carnaval é um retrato dessa realidade, né? As pessoas falam em cultura, multicultural, o problema é carnal, está lá no coração. Ele diz mais, inveja. Essa palavra inveja no grego é uma palavra composta, né? Parte dessa palavra é oftalmos, né? De olhos, e a outra palavra significa mal. Literalmente seria aqui mal olhado, né? Mas como mal olhado tem uma conotação de superstição, não vou usar aqui essa expressão, né? Mas aqui significa ter os olhos cheios de inveja, os olhos cheios de ódio. Você já ouviu a expressão fulminar o outro com os olhos, né? Inveja. O invejoso, ele não se alegra com a alegria do outro, não é? Alguém vem contar uma bênção, uma grande vitória, o invejoso até dá aquele risinho amarelo, dá um abraço, né? Mas lá por dentro ele está se corroendo, né? Por que não eu, né? Por que não eu? Calúnia. A palavra grega aqui para calúnia é a palavra blasfêmia. Há dois aspectos aqui dessa calúnia ou da blasfêmia, né? Aqui é linguagem grosseira, linguagem prejudicial, né? Paulo, escrevendo aos Efésios, diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas sim unicamente a que transmita graça, que leve a edificação àqueles que ouvem. Então, calúnia aqui no texto bíblico significa insultar pessoas. Mas quando se aplica a Deus, é uma blasfêmia. Quando alguém insulta a Deus, desrespeita a Deus, é esse o sentido. E a blasfêmia, e a maldade, e a destruição de reputação de pessoas, brota do coração. Por isso, o ser humano precisa de um novo nascimento. Volto a dizer, não basta apenas ser membro da igreja, nem ser assíduo aos cultos. É preciso uma nova vida, um novo coração. O ser membro da igreja deve ser uma consequência da nova vida. O ser assíduo deve ser uma consequência do novo nascimento. Mas fazer tudo isso por mero ritualismo aos olhos de Deus não tem nenhum valor, né? A outra palavra é uma palavra forte. Jesus falou sobre o orgulho. Vejam, os escribas e fariseus estavam preocupados com o lavar cerimonial, que isso tudo resolveria. Jesus está dizendo, não! Não é esse lavar cerimonial das mãos que resolve o problema. O que contamina é o que sai de dentro. É isso que Jesus está dizendo aqui. E ele diz, você quer coisa pior do que o orgulho? A palavra aqui é soberba. O orgulhoso, soberbo, é aquele que tem um ato de superioridade, arrogante. A soberba está por trás da autopromoção. Quando você encontra uma pessoa se autopromovendo, pode ter certeza, é uma pessoa orgulhosa, está vomitando orgulho, né? Isso é muito perigoso, redes sociais, né? As pessoas geralmente gostam de colocar aquilo que... Ninguém coloca ali suas fraquezas, seus defeitos, né? Só as virtudes, né? Por isso que vão para lá só as melhores fotos, né? As melhores afirmações. Então, a pessoa que tem certo desprezo pelas outras pessoas e menos por si mesma, né? E a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas Ele concede sua graça aos humildes, né? E a última palavra aqui é loucura. A ideia aqui é de insensatez moral. Dois textos que explicam isso, né? Provérbios 18:2, o tolo não tem prazer no entendimento, mas apenas em externar o que pensa.
Eclesiastes 10, de 1 a 3. Assim como a mosca morta faz o óleo do perfumador exalar mau cheiro, assim também uma pequena tolice pode ter mais peso do que a sabedoria e a honra. O coração do sábio se inclina para o bem, mas o coração do tolo se inclina para o mal. Quando o tolo vai pelo caminho, falta-lhe o entendimento, e assim mostra a todos que é mesmo um tolo. A palavra de Jesus é exatamente essa, loucura, um tolo. Jesus está dizendo, todas essas coisas procedem do coração humano. Então, por isso é que a igreja prega o evangelho, essa boa notícia, que Jesus veio a este mundo, não para um ato heróico, morrer na cruz, ser um mártir, não. O Senhor, Deus e Deus, segunda pessoa da Trindade, deixou a glória, fez-se homem, identificou-se com o ser humano para tomar o seu lugar. A ira de Deus veio sobre Jesus, porque ele que nunca cometeu pecado, e dolo algum se achou em sua boca, ele se fez pecado por nós. Então, por isso, queridos, a questão é muito séria, muito profunda. Volto a dizer, nós que vivemos em um país de cultura religiosa, a grande maioria tem uma religião. Embora muitos se declarem ateus ou agnósticos, mas muitos têm uma religião, e as pessoas pensam, é bastante isso, eu sou religioso, né? O ser humano precisa de uma nova natureza. O que contamina uma pessoa não são as mãos mal lavadas cerimonialmente, mas uma alma suja, poluída. Isso é o que contamina. Eu concluo aqui. Palavras de Jesus, esse é o ensinamento dele. Nenhum ato físico de purificação cerimonial ou ritual externo pode purificar o coração depravado. É do coração depravado que fluem todas as ações e atitudes ímpias malignas. Pecadores precisam de um novo coração, de uma nova natureza, e somente o Espírito de Deus é capaz de fazê-lo. O Espírito de Deus, ele gera vida. O Espírito Santo conduz ao novo nascimento. A salvação requer mudança interior, um coração novo. Paulo fala muito bem sobre isso, queridos. Carta a Tito, capítulo 3. Rapidamente. Tito, capítulo 3, versos de 5 a 7. Ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. A salvação não é fruto de obras morais, de cerimônias religiosas, de rituais externos. A salvação exige um milagre interno, uma poderosa ação do Espírito Santo. E eu faço apenas uma aplicação, e aí eu cito a W. Pink, que eu citei no início, nesse texto que ele escreveu sobre a queda. Abrindo aspas aqui. Assim, se a queda é um fato histórico e a única explicação adequada da história humana, o que sucede? E ele elenca breves pontos. Primeiro, o homem é uma criatura caída. Segundo, ele é um pecador. Terceiro, ele precisa de um Salvador. Então, esse é o fundamento do apelo do Evangelho. Por natureza, o homem é alienado de Deus, sob condenação, ele está perdido. E ele então pergunta e responde: qual é então o remédio? A resposta é uma nova criação. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura.
Não é o cultivo da velha natureza que é necessário, pois ela está arruinada pela queda, mas a recepção de uma nova natureza, completamente nova, que é gerada pelo Espírito Santo. E ele conclui dizendo: você precisa nascer de novo. Qualquer coisa que não enfatize este ponto é sem valor, é inútil. Você precisa nascer de novo. Você já nasceu de novo? Bendito seja o nome do Senhor. Viva para a glória de Deus, agradeça a Deus. Nunca seja arrogante, vaidoso. Não se considere jamais um crente de primeira classe. Não, você é o que é pela graça de Deus. Nenhum mérito seu, nada. A salvação é obra de Deus do início ao fim. Então viva para a glória de Deus. É isso que nos ensina a lei. Porque nós adoramos somente a Deus, não utilizamos imagem de escultura, procuramos não profanar o nome do Senhor, observamos o dia do Senhor. Por quê? Honramos pai e mãe. Por que não furtamos, não matamos? Por que não devemos cobiçar nada do próximo? Por quê? Como uma expressão de gratidão a Deus, nós queremos viver para a glória de Deus, queridos. Então que nossa vida seja para o louvor da glória do Senhor. Então você que terá feriado aí até quinta-feira, não dê férias à santidade, como disse Spurgeon. Viva para a glória de Deus. Amém, queridos? Deus nos abençoe, aplique sua palavra ao nosso coração.